possível uma educação com menos gritos? É possível que a gente eduque filhos com mais afeto e falando de uma maneira mais respeitosa? Essa é uma dificuldade de muitas de nós e com certeza você que está aqui comigo, com certeza, se não é uma prática comum, é muito provável que você já tenha em algum momento se sentido culpada ou se sentido numa situação onde você não conseguiu ter esse autocontrole que é necessário, essa habilidade em usar outras estratégias. Afinal, a gente quer uma educação mais afetiva, mas a gente quer uma educação que tenha efeitos, né? Que tenha resultados, que a gente consiga viver num ambiente de maior leveza, de maior cooperação, de maior alegria. Uma mãe perguntou assim para mim: Aline, você já gritou alguma vez? Óbvio, quem nunca gritou? Que mãe que nunca gritou? E é uma coisa quase que inviável, né, na maternidade. A gente sabe que muitas vezes a gente se sente emocionalmente envolvida com uma situação, emocionalmente abalada com uma situação, irritada, desafiada. A grande questão é, eu gosto sempre de ensinar isso para vocês aqui. Educar tem muito mais a ver com soma do que com subtração. Educar uma criança tem muito mais a ver com o que eu vou ensinar do que com o que eu vou deixar de estimular naquela criança. Por isso que eu gosto de fazer essa analogia de que educação tem mais a ver com soma do que com subtração. Quando eu estou conversando com mães aqui, com pais também, eu estou dizendo que para que eu ajude vocês e eduque vocês de uma maneira diferente, eu tenho que ensinar vocês o que vocês devem somar nas estratégias de vocês ao educar uma criança, e não só o que vocês devem deixar de fazer. E esse é um caminho que torna muito mais viável essa realização. A gente não pode ser hipócrita de dizer que o grito em muitas situações não funcione. Em muitas situações ele chega a funcionar. Você grita, a criança se assusta, né? Eu falei disso na live de segunda, eu vou retomar bem pouquinho, mas só para as mamães que talvez não estavam aqui na segunda-feira. Você grita, o grito aciona na criança um sistema, do ponto de vista neuropsicológico, de alarme, ela se vê numa situação de perigo, o corpo dela é invadido pelo cortisol, que é um hormônio do estresse, e ela toma uma atitude, geralmente, para que ela se veja livre daquele perigo, que no caso é um perigo ameaçador. A criança se assusta, tá? Eu sei que é duro ouvir isso, eu recebi alguns relatos até emocionados de algumas mães dizendo: Aline, eu chorei ouvindo a sua fala, ou lendo algum comentário que eu faço, algum texto, mas o conhecimento é o que nos faz mudar. O conhecimento, gente, nós enquanto mães e para qualquer ser humano, conhecimento é algo que ninguém tira de nós e é isso que nos empodera. A gente fala tanto do empoderamento, né? Vamos pensar que talvez o empoderamento materno é conhecer mais sobre desenvolvimento infantil. E aí, o que eu preciso entender é que todo esse circuito que acontece no meu filho, eu não quero que aconteça mais. Se eu tenho claro os malefícios do que o grito causa no meu filho, eu vou ter uma motivação maior. E além da motivação, que é um aspecto emocional, eu preciso ter uma estratégia. A minha sugestão, para que você tenha uma estratégia adequada, é que você entenda que se gritar não funciona, qual é a estratégia que vai fazer com que você se comunique efetivamente e afetivamente com seu filho? A assertividade. É importante que a gente transmita a mensagem do jeito que ela precisa ser transmitida. Então, às vezes, a gente confunde o não gritar com o ser permissivo. E o oposto do grito não é a permissividade, gente. O oposto do grito é o diálogo. O oposto do grito é uma comunicação respeitosa e que comunique. Filho, agora não é possível. Filho, agora é preciso que a gente vá. Ou seja, é uma comunicação que vai te trazer um lugar de autoridade, sim,
mas que não vai ser desrespeitosa, que não vai acionar esse alarme todo de estresse no seu filho, que não vai dificultar o vínculo que você precisa ter com ele para que você tenha um dia a dia mais leve, mais prazeroso, com menos culpa, com mais satisfação. E, gente, primordialmente, né? Eu falo muito do bem-estar materno, mas tudo isso, né? Todo o meu trabalho aqui e toda a busca de vocês aí, eu sei disso, ela vem de encontro com um desenvolvimento infantil saudável, né? Então, crianças que são educadas com gritos, vamos pensar juntas aqui. Crianças que são educadas com gritos, elas vão crescer adultos que podem associar que, mesmo sendo muito amadas, elas precisam tolerar ações agressivas. Mesmo sendo muito queridas e sendo muito recebendo muito carinho, algumas ações agressivas fazem parte de uma relação saudável. E isso não é uma verdade. A agressividade, ela é algo que nós, seres humanos, precisamos aprender a conduzir. Então, todas vamos sentir raiva, sim. Todas vamos nos sentir muito irritadas. Em alguns momentos pode ser que a gente não consiga esse autocontrole, mas a gente tem que ter a consciência de que isso é uma exceção. A gente tem que ter essa consciência. Aliás, eu acredito numa educação somente dessa maneira, né? Então, quem acredita numa educação menos afetiva ou numa educação mais violenta, aqui não é o lugar, porque aqui você não vai encontrar nem incentivo e nem estratégias que abracem esse tipo de conduta. Então é importante a gente entender para onde a gente está caminhando. A ideia não é perfeição. A ideia nunca foi buscar a perfeição. Muito pelo contrário, a ideia é encarar a maternidade e a educação de filhos como algo real, algo que tem falhas e que tem acertos. Mas principalmente a gente precisa entender para onde a gente está caminhando. Eu quero te ajudar a criar crianças incríveis, a educar adultos fortes e adultos com uma saúde emocional super espetacular. E para isso, eu entendo que o caminho do afeto e da firmeza é o melhor caminho que a gente pode ter. Aliás, não só com crianças, tá bom? Uma criança de 2 aninhos é uma criança que ainda não tem amadurecido uma função executiva, uma habilidade mental que se chama controle inibitório. O controle inibitório é a habilidade responsável por permitir que a gente pare de fazer aquilo que está gostoso. O controle inibitório é o que vai fazer a gente, no meio da barra de chocolate, dizer assim: você já está satisfeito, vamos parar. E você conseguir. O controle inibitório é o que vai fazer a gente... Terminou o seriado, o episódio do seriado, a Netflix já emenda ali, já coloca próximo capítulo, em 3 segundos entra o próximo, né? É o controle inibitório que vai dizer pra gente assim... Independente da facilidade do prazer que você está sentindo aqui, desligue esse seriado. A criança de 2 anos não tem essa função amadurecida. Aliás, esse amadurecimento, em geral, ele chega perto dos 20 e tantos anos de idade, que é quando o lobo frontal e o córtex cerebral também estão em pleno funcionamento total. Acontece que mesmo chegando nessa faixa etária, a gente sabe que é uma habilidade difícil porque ela concorre com tantos outros estímulos. Então uma criança de 2 aninhos, né, quando ela tá lá com uma colher, brincando na areia, colocando a terra na boca e aquilo ali tá muito gostoso, porque uma criança de 2 aninhos, ela tá lá no período sensório-motor, então ela sente o mundo pelo toque, pelo cheiro, pelo gosto. Ela sente o mundo de um jeito extremamente concreto. E aí a gente vai lá e diz para ela:
Não pode. A gente faz o dedinho, a gente fala devagar, não pode. A criança de 2 aninhos, ela ainda não consegue usar aquela interpretação da linguagem para parar. A Aline, então, ela não entende o não? É possível até que ela entenda que você está falando não. E ela vai associar com outras vezes que você falou não. E pode ser que ela comece a fazer associações. Então, diga que não pode. Mas mais importante nessa idade do que dizer que não pode, que é a sequência, né? Você diz que não pode, ela continua fazendo e aí você grita. Então, mais importante do que dizer que não pode só, é dizer que não pode e aí realizar o que significa não pode. Então, eu diria assim, filho, comer terra faz mal, não pode. E tiro a colher da mão dele. Vamos então construir um castelo? Ou vamos cavar um buraco? Ou seja, eu mostro para a criança o não, porque ele vai fazer parte da vida dela. Eu mostro para a criança o não de uma maneira concreta, ou seja, eu dou uma dica física. É assim que a gente chama na psicologia comportamental. Eu tiro da mão dela gentilmente, né? Eu não preciso usar força, mas eu preciso usar a concretude. Se a criança não para e ela tem 2 anos, eu preciso pará-la, né? É só a gente pensar numa situação de perigo. Se a criança tá indo para um fogão, ali tem fogo, a boca do fogão tá acesa e ela vai pôr a mão, eu não digo só não pode, eu tiro a criança dali. Então, a gente precisa realizar o não com a criança de 2 aninhos, tá? A gente diz, não pode, tira da mãozinha dela e em seguida diz o que pode. Olha o que pode, a gente pode fazer um buraco, a gente pode fazer um castelo. A criança, gente, ela quer se divertir. Ela quer explorar o mundo. Então, quando a gente diz não pode, tira da mão dela e fica olhando para ela assim, agora pode brincar. Ela vai chorar, ela vai se desesperar, porque a gente tirou o acesso a uma situação prazerosa e não deu o outro, tá? Então, é muito importante que a gente tenha a tranquilidade de saber que as crianças precisam dos pais. As crianças precisam de nós. Eu entendo que a gente fica super cansada. Eu entendo que às vezes a gente está exausta, a gente quer deitar e dizer assim, tira isso do chão. E a criança fica nos olhando, passa, e a gente fala, meu Deus, tá me desafiando, Aline. Não obedece. Por isso que eu grito. Quando eu grito, pega. Mas a gente precisa entender, por outro lado, que quando a gente diz para o nosso filho, filho, agora a gente tem que guardar isso aqui. E aí você acompanha a criança e a criança guarda. Veja bem, você está treinando aquela criança para que ela seja sensível às necessidades do mundo. A minha mãe pediu alguma coisa, isso é importante, é uma tarefa minha, eu tenho que guardar. A minha mãe disse algo aconteceu. Então, essa coerência entre fala e ação é algo que a gente precisa ter. Por isso que a gente precisa escolher as nossas lutas. E por isso que a gente precisa ir se permitindo ensinar uma coisa de cada vez. E ter a tranquilidade de olhar para o nosso filho e perceber o quanto que ele já evoluiu.